E, então, bom, eu já perguntei sobre o exercício, dúvidas e coisas. Eu sempre vou dar algumas tarefas para vocês que são mais simples, mas vamos lá. Bom, como que a gente vai fazer a conta? Então, sempre funciona, né, pensar em quanta energia tem. E a energia do sistema bloco-mola, a energia total, ela não varia, tá? Essa energia, deixa eu botar um ponteiro diferente aqui. Essa energia desculpa, ela não varia, tá? Ou seja, a energia total, que é a soma da energia cinética e potencial, né, que é isso aqui, ela não muda. Ou seja, a energia cinética vai de zero até o máximo e a potencial também vai de zero até o máximo, mas o que é importante é que ela não muda no tempo. Ou seja, a energia total é constante. E aí, matematicamente, qual é a maneira de escrever isso? É essa aí. Energia total igual a zero. Ou a taxa de variação da energia total, à medida que o tempo passa, é igual a zero. A taxa de variação da energia potencial e da energia cinética não são zero, mas a energia total é. E, bom, se eu resolver essa equação aqui, o que eu vou encontrar? Bom, vamos fazer o seguinte, como é que eu resolvo essa equação? Eu vou derivar aquela equação lá, então aqui, ó, a derivada é super simples, né? Eu estou derivando em relação ao tempo. A massa não depende do tempo, só a velocidade sim, e a posição sim, o K não depende do tempo. Então, se eu derivar isso aqui, dá 2 vezes isso aqui, mais a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, o 2 aqui some, eu fico com mv dv dt. E aqui também é 2 vezes isso aqui, vezes a derivada do x, que está aqui. Tá? E, bom, essa é a derivada da energia em relação ao tempo, isso é igual a zero. Então, eu tenho uma equação aqui que parece que não me ajuda, entende? Porque ela não depende só de v, e não depende só de x. Então, dessa equação aí eu não tiro nada. A não ser que eu lembre que, né, existe uma relação entre a velocidade e a posição. A velocidade é a taxa de variação da posição. Então, se eu usar isso aqui, pode ver que esse termo aqui vira v, tá? Já tem um v lá. Então, se eu substituir dx dt por v, eu vou ficar com mv dv dt mais kxv igual a zero. E como tem v aparecendo em todos os termos, né, pelo menos desse lado, né, se eu dividir essa equação por v, o v vai sumir. Então, essa equação vai ficar m dv dt mais kx. Ou, né, lembrando que v é dx dt, eu posso botar aqui dentro também, substituir esse v aqui, ó, por dx dt, então eu fico aqui com uma equação para x aqui. Então, vocês veem que o v some da equação, né, e fica só uma equação para o x, que é a posição do bloco mola, varia no tempo. Então, se eu resolver essa equação diferencial, bom, ela é super simples, né? Quem já resolveu essa equação aí? Ou quem não resolveu essa equação ainda? Alguma vez? Vocês já fizeram, né, equações 2, ou... Eu não sei como é que são os nomes agora. É EDO e ED... Eu estou fazendo o ED1, professor. ED1 e ED2, né? Isso. Mas essa equação é bem... Eu acho que até... a melhor maneira de resolver ela é como eu vou resolver aqui, tá? Que é com um chute. Tá? Por que um chute? Porque, bom, eu quero saber qual é a solução dessa equação, né? O meu chute é o seguinte, ó. Tu vê que o x é uma função do tempo, é isso que eu estou procurando, né? O x é um x do t aqui, mas é uma função, eu posso passar esse kx para a direita aqui, ou seja, o x é uma função que a derivada segunda é igual ao x, porque quando eu passar o kx para cá, eu tenho que m vezes a derivada segunda da função é igual a menos k vezes a função. Então, o x dt é uma função cuja derivada segunda é igual a ela. Mais ainda, ó. Tu vê que tem menos kx aqui, e aqui tem mais m.
K e M são constantes positivas. Tá? Elas têm um sinal positivo. Então, tem mais um detalhe ainda, mais uma dica para chutar, é que a derivada segunda da função é o negativo da função, com alguma constante ali. O K sobre E, o K e o M tem que aparecer. Que função é essa? Qual é a função cuja derivada segunda é igual à função? Tem várias aí. Qual é o chute de vocês? Não é o seno? Sim, o seno é uma delas. Qual outra? A exponencial? A exponencial. Qual outra aí? O cosseno. Também é. Por aí vai. Mas aí tem a exponencial, toda derivada é igual, né? Porque a derivada da exponencial. Aí a exponencial tem essa desvantagem, entende? Se eu derivar uma vez, fica igual. Se eu derivar a segunda vez, fica igual também. E se tem um sinal negativo lá na exponencial, a primeira derivada é o negativo, mas a segunda é igual. Então a derivada segunda da exponencial é idêntica à derivada primeira e tem o mesmo sinal. E aí por isso nós vamos ir para o lado do seno, que foi o primeiro, só que por alguma razão, eu posso escolher seno ou cosseno, entende? Seno e cosseno é a mesma coisa, porque é uma função, eu só desloco para lá ou para cá, seno está certo, cosseno está certo, tá? Mas aqui nós vamos usar o cosseno, tá? E o motivo de que o seno e o cosseno está certo é aqui, ó, ou seja, o cosseno, se eu boto essa fase aqui, se ela for 90 graus, isso aqui vira um seno, tá? Se for 270 vira um menos seno, ou o contrário, sei lá. Mas então essa equação, essa função aqui resolve aquela equação, porque esse x grande aqui é a amplitude, né? Ou seja, a amplitude máxima que o bloco pode andar, né? Para lá e para cá, eu estou falando do bloco mola aí, tá? E essa é a amplitude máxima, né? E aí vai ter que ter uma relação entre o ômega, que é a frequência angular aí, o K e o M. Porque quando eu derivar o cosseno, esse ômega vai para o lado de fora. Tá? Vai ser o ômega que vai... nós vamos ver isso no LC direto, mas quando eu vou para o... mas então, certamente, no circuito LC, eu vou ter uma função parecida, porque a energia total, embora ela dependa da corrente e não da velocidade, e dependa da carga e não da posição, a equação é a mesma. Tá? Então, a equação diferencial que eu tenho que resolver é essa mesma aqui. E quando eu boto isso aqui, ó, olha o que acontece. Ó. Então, quando eu derivo aqui, eu tenho 2 multiplica Li vezes di dt, e quando eu derivo, a única coisa, porque aqui, né, a capacitância não varia no tempo e a indutância também não, que as variáveis no tempo que são a corrente e a carga. Então aqui quando eu derivo fica 2Q vezes a derivada do Q em relação a T, o 2 vai sumir com o 2 de lá e vai ficar Q sobre C só. E aqui, ó, como lá eu tinha a relação entre velocidade e posição, aqui eu tenho a relação entre corrente e carga. Então, esse termo aqui, dq dt é I. Quando eu boto o I aqui, tem o I lá também, eu posso dividir toda essa equação aqui por I. Então, vai ficar L di dt mais Q sobre C igual a zero. Né? E, se eu usar de novo o I aqui e botar ali, ó, aquele lado ali vai virar d2Q dt2. Então, essa equação também ficou parecida com aquela do bloco mola. A diferença é que lá no bloco mola eu tinha kx e aqui eu tenho 1 sobre c, q, porque o x e o q que são os equivalentes. E lá eu tinha m d2v dt2, aqui eu tenho l d2q dt2, ou seja, o L aqui tem o papel, por isso que é o equivalente à massa. Então, qual é a solução dessa equação? Ora, a equação para carga, da mesma maneira que a equação para posição,
é um cosseno, ou um seno, tá? Falando, é até um exponencial, tá? Se for uma exponencial complexa, eu consigo montar, porque daí eu digo que a parte imaginária é zero, e daí a exponencial vira um cosseno, tá? Então a exponencial sempre resolve, o chute da exponencial sempre funciona para esse tipo de equação, tá? Mas então a solução aqui é a mesma que ela, só que ao invés de eu ter a posição, né, a amplitude como a amplitude máxima, eu tenho a carga máxima, tá? E, ou seja, a carga vai variando no tempo desse jeito. E é claro que o ômega, né, assim como lá no caso do bloco mola, o ômega depende do K e do M, aqui, obrigatoriamente, pelo mesmo motivo, o ômega depende do L e do C, da capacitância, tá? E como a corrente é a derivada da carga, como eu tenho a dependência da carga do capacitor no tempo, eu tenho a dependência da corrente. É só derivar essa equação, que vai ser o quê, ó? Eu vou derivar, isso aqui vai dar menos, a derivada do cosseno é menos seno ou é mais seno? Vocês lembram, hein? Menos seno, né? Então a derivada é menos seno, então vai ser menos que seno de ômega t mais φ, mais a derivada disso aqui, em relação ao tempo. A fase inicial não depende do tempo, só o ômega t, então é menos ômega q seno. Então a corrente varia como um seno e a carga varia como um cosseno, né? Ambas têm a mesma diferença de fase inicial, ou seja, isso quer dizer que elas estão defasadas em 90 graus, tá? E é por isso que quando um é máximo, o outro é zero, e assim por diante. E a gente pode, né? Isso aqui obrigatoriamente, isso aqui, se vocês fizerem a conta, né? Frequência angular em radianos por segundo e Coulomb vira Coulomb por segundo, que é corrente, tá? Então, isso aqui é a amplitude máxima da corrente, que é ômega Q, tá? E aqui é a amplitude máxima da carga, ou seja, a carga total que eu coloquei no capacitor lá, que vai depender da capacitância e da tensão que eu apliquei para carregar o capacitor, né? Imaginando que, tá, como a gente fez na outra aula, que eu peguei o circuito, abri o circuito, coloquei uma fonte lá e deixei o capacitor carregar. Bom, tarefa 1 para vocês, tá? Também pode me interromper enquanto eu estou falando, tá? Bom, mas vocês veem que a gente tem a expressão para corrente em cada instante e para carga em cada instante. E a gente sabe que, a gente viu lá no início, né, que a energia depende né, aqui, ó, quando o capacitor está completamente carregado aqui, né, a energia total é a energia elétrica aqui, que depende da carga no capacitor, né. E essa energia, né, vai mudando de lugar, ó. Aqui, entre esse ponto aqui, o ponto A, e esse ponto aqui, o ponto C, a energia passou de toda no capacitor para toda no indutor, ou seja, de toda a energia elétrica para... Então, agora eu tenho o formato. Eu sei que a energia está subindo e descendo no capacitor, e também subindo e descendo no indutor, mas eu não sei o formato que essa curva faz, né? Matematicamente, que formato ela tem. E agora eu posso saber, porque olha aqui, ó, a energia depende do Q ao quadrado sobre 2C no capacitor, ou no campo elétrico, né? E no campo magnético depende do I ao quadrado. E eu sei a expressão para o Q e para o I, ou seja, eu sei como isso varia no tempo. Então eu já posso até estimar, como o Q depende do cosseno, eu sei que a energia no campo elétrico vai variar como um cosseno ao quadrado. O que é legal, porque ela vai de zero até o máximo, ela nunca fica negativa. Entende? Ela fica entre o máximo, quando o cosseno ao quadrado é 1, e ela vai até zero quando o cosseno ao quadrado é zero. E a mesma coisa, né, a energia no campo magnético. Vai ser com um seno ao quadrado. Então ela vai ser máxima quando o seno ao quadrado for 1, e vai ser zero quando o seno ao quadrado for 0. Mas ela tem um formato bem definido. E o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado
nunca são máximos no mesmo lugar. Então, até isso está de acordo, né, com o que a gente estava prevendo ali. Então, eu posso fazer o seguinte, vamos pegar essa aqui também, ó. Eu sei que o Q é esse formato aqui, então eu vou substituir aqui, vai ficar Q grande ao quadrado, que é a carga máxima, né, cosseno ao quadrado, né, Q ao quadrado sobre 2C, vezes cosseno ao quadrado. Esse é o formato da curva da energia. Eu posso fazer o mesmo para a energia do campo magnético, né, o I é seno, quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai ficar I grande, que é a corrente máxima, ao quadrado, seno ao quadrado, né? Ou, como I é ômega L, né? Ômega Q, desculpa, vai ficar L, o L que já estava aqui, né? Ômega ao quadrado, Q ao quadrado, seno ao quadrado. Se eu substituir o L, o ômega ao quadrado, por 1 sobre raiz de LC, tá? Vai ficar 1 sobre LC, o L vai cortar, vai ficar 1 sobre C, vai ficar Q ao quadrado sobre 2C, seno ao quadrado. Então, vocês veem que a amplitude da energia armazenada no campo magnético é idêntica à amplitude da energia armazenada no campo elétrico, como deveria ser, entende? Porque a energia está só passando do campo elétrico para o campo magnético, mas ela não vai mudar, porque esse é um circuito idealizado que não tem dissipação. Tá? E aí, as duas expressões são idênticas, a não ser por esse detalhe aqui, ó, que uma varia com o cosseno ao quadrado e a outra com o seno ao quadrado, ou seja, enquanto a energia do campo elétrico é essa em azul aqui, ó, enquanto ela está descendo aqui e vai até zero, a energia no campo magnético, que é essa verdinha, está subindo e vai até o máximo. Aí. O máximo é Q ao quadrado sobre 2C. Tá? A energia total está sempre o mesmo valor lá. Está sempre Q ao quadrado sobre 2C. Ó, porque enquanto essa aqui está descendo, essa aqui elas se cruzam bem no meio aqui. Bem na metade desse valor aqui. E aí vai. Então, a energia no campo elétrico e no campo magnético ficam variando aí como um cosseno ao quadrado ou como um seno ao quadrado, deslocados aí de 90 graus. Dúvidas? Comentários? Sem dúvidas. Comentários? Tá, mas aí a grande pergunta é essa. Como que é num circuito real? Porque tá, a gente deduziu essas equações super bonitinhas para energia, para carga no capacitor em cada instante, corrente no circuito em cada instante, mas nada disso funciona no mundo real. Calma, não se apavorem que isso funciona, tem utilidade. Tá? Porque enquanto a radiação está se deslocando no vácuo, por exemplo, a luz que está vocês só estão me vendo aqui por causa do sol. Tá? A luz que está entrando aqui pela minha janela é do sol, e ela veio do sol faz uns 8 minutos que ela saiu de lá, e ela não perdeu nada no caminho. Até chegar na atmosfera da Terra, a energia não se perdeu. E nesse caminho aí, ela está vibrando, o campo elétrico e o campo magnético da luz estão vibrando com essa frequência aí, ômega, e respeitando aí uma exponencial, ou um cosseno ou um seno. Tá? Então isso aí serve para muita coisa. E como eu disse, isso é o que explica a maioria dos fenômenos de interação da radiação com a matéria são baseados em que a matéria vibra como se fosse um oscilador harmônico. Tá? Pode ser que não seja um sistema massa-mola perfeitinho, mas é isso que permite entender por que eles interagem. Tá? Nós vamos falar disso aí logo adiante. Mas, e num circuito eletrônico real aí? Um circuito eletrônico real não é só um circuito LC. Tá? Ele é um circuito RLC. Ou seja, além da indutância e da capacitância, eu tenho uma resistência elétrica. Ou seja, a corrente não vai ficar circulando, né, sem se dissipar, ou seja, não tem energia
A energia vai estar se transformando em outro tipo de energia, ou seja, no circuito RLC em série, ou seja, estou representando aqui a resistência que já estava lá no circuito LC nos fios ou dentro do indutor, dentro do capacitor, mas a gente esqueceu ela, deixou de fora, né? Mas no circuito RLC, enquanto a corrente está oscilando aqui, eu estou gastando energia aqui do circuito que está virando energia térmica e está sendo emitida aí, de alguma maneira. Se é calor, é radiação eletromagnética, é frequência é radiação com frequência abaixo do vermelho aí, que a gente chama de calor, ou seja, com comprimento de onda para cima de 650, mais ou menos. E então é isso que está acontecendo. Eu tenho dissipação aqui. E nesse caso, tá, a grande diferença é essa aqui, ó. A equação diferencial, se eu quero ir para o lado matemático, ou seja, como é que eu resolvo esse problema? Porque eu já tinha resolvido o problema bonitinho lá. Agora eu me criei um problema, que no mundo real aquele problema bonitinho não funciona. Tá? Então, como que funciona no mundo real? Bom, no mundo real eu tenho que resolver outra equação, que não é aquela ali, que eu tinha, de que a taxa de variação da energia total no circuito é zero. Porque a energia total no circuito muda agora. E como que ela muda aí? Porque eu sei que é diferente de zero, mas quanto que é? Vocês que têm que me responder. Du dt é quanto? Vê que aquele termo ali, ó, ele tem que estar com a mesma... Numa equação diferencial, ou em qualquer equação, né? Todos os termos têm a mesma unidade. Du dt é energia por tempo, então é potência. Então aquele termo lá que não é zero tem unidade de potência. Que potência é aquela lá? Isso aí. E por que tem esse sinal de menos aqui? É porque o circuito, né, eu estou vendo aqui quanto de energia o circuito está perdendo, né? Esse número sempre é positivo, né? Porque R é um número positivo e o I ao quadrado certamente é um número positivo, dependendo de para que lado que a corrente está indo. É isso que está acontecendo no chuveiro ali. A tensão é alternada, né? E se eu pegar a corrente lá, multiplicar pela tensão, me dá o... Nós vamos ver direito como calcular isso num circuito de corrente alternada, mas... Em cada instante, né, se eu multiplicar a corrente pela resistência, a corrente ao quadrado pela resistência, me diz a taxa com que a energia está saindo do circuito. E por isso tem esse sinal de menos aqui, porque a energia do circuito está sempre diminuindo, porque a energia térmica não volta a ser energia elétrica. Ou seja, não adianta eu pegar um aquecedor e botar em cima do resistor e esquentar ele não vai virar energia elétrica, porque o caminho que a energia faz, eu não posso escolher, entende? Existem processos irreversíveis aí, vocês devem ter estudado em detalhe lá em termodinâmica, mas esse é um processo em que vai para o lado certo aí, não tem como voltar. É como, vocês já derrubaram, quem já derrubou ou quem nunca derrubou um copo no chão? Tá? É um copo de vidro. Tu derruba o copo no chão, ele faz um barulho e você quebra. Agora, se tu der um grito ali, não vai acontecer dos pedacinhos de vidro se juntar de novo e subir até a tua mão de volta. Ou seja, por mais que o teu grito tenha a mesma quantidade de energia, que seja lá o MGH, 1 metro aí, da 10 joules que o copo ganhou caindo, né? Mesmo assim não vai acontecer, porque a energia não vai se reorganizar e virar tudo que a gente... Né? Tá, mas esse é o caso aqui, então. A taxa de variação... E aí, isso quer dizer que a equação diferencial que eu tenho que resolver, pode ver que esse lado aqui é igual ao outro, né? Mas aqui desse lado não é igual. Tem esse termo I ao quadrado R. E se a gente lembra, né? I é igual a dq dt. Tá? Então, se eu botar aqui, eu tenho uma derivada segunda também na corrente. Ou seja,
como eu posso, né, tirar botar tudo em relação a Q, né? Ou, desculpa, aqui eu tenho I ao quadrado, né, que é dq dt ao quadrado. Aqui tem dq dt e aqui também tem dq dt, derivada segunda. Então, rearranjando essa equação, pode ver que aquele termo lá, ó, quando eu dividi porque lembram lá na outra, né, aparecia I aqui e tem o I aqui. Então, eu dividi a equação por I e o I sumia. Nessa equação não vai acontecer isso, porque aqui tem I ao quadrado, aqui tem I e lá tem I. Quando eu dividir a equação por I, vai continuar um I aqui, menos IR. Então, a equação vai criar esse termo aqui, ó, que é essa taxa de variação da carga com o tempo. Vocês já resolveram essa equação aqui, em ED, ou em cálculo? Quem nunca resolveu essa equação? Tem várias maneiras de resolver, né? Mas tu vê que aquele termo ali, se nós tivéssemos na equação do bloco mola lá, nós teríamos aquele termo seria dx dt, né? É isso, né? Porque o Q é equivalente ao x. Ou seja, teria um termo que depende da velocidade. Essa é uma equação muito útil quando a gente tem, por exemplo, sabe quando tu larga uma bola da janela lá, e ela cai, né? A gente sempre faz, a conta é fácil se não tem atrito, mas quando tem atrito é complicado. Então, uma maneira de resolver esse problema é imaginar que o atrito, a força de atrito, depende da velocidade. Aqui não é bem isso, mas esse termo aqui seria um termo que depende da velocidade. Bom, mas independente do fato, essa equação é mais complicada, porque eu não tenho só a derivada segunda aqui. Entende que eu tenho a função, eu tenho a derivada segunda da função, então o seno ou o cosseno resolvem esse problema, né? Mas aí tem uma derivada primeira aqui da função. E esse é um problema porque tudo isso aqui somado tem que dar zero. Então tu vê que a função que vai resolver esse problema aqui não é tão simples de deduzir. Eu sei que tem que ser seno, cosseno, exponencial, né? Porque são essas funções que quando eu derivo trocam de sinal e não. Então até dá para chutar aqui, eu já estou dando um chute esperto demais, tá? Mas eu estou dando esse chute porque eu já li sobre o assunto. Então, eu sei qual é a solução. Mas vocês veem aqui, um dos termos, os dois termos tem que trocar de sinal aqui, para quando eu somar, isso, o negócio dá zero, né? Então, eu tenho a função aqui, eu tenho a função, a derivada da função aqui, e eu tenho a derivada da função, segunda da função aqui. Então, tu vê que se eu tiver só um cosseno aqui, tá? Porque todos os coeficientes são positivos, né? Então, suponha que eu tenho só um cosseno aqui, tá? Então, aqui tem o cosseno, aqui vai virar um seno com sinal negativo, e aqui vai virar um cosseno com sinal negativo. Então, quando eu somar, isso aqui não vai sumir, entende? Porque vai ter um seno aqui. Vai complicar. Porque seno somado com cosseno não some. Tá? Então, como é que eu faço isso? Tá? Ou seja, vai ter que ter uma mistura aí que compense esse negócio. Tá? E aí, a minha pergunta é, qual é a solução? Se vocês já leram sobre o assunto, vocês já viram essa solução em outro lugar, mas como vocês estão estudando o ED, vocês vão ver lá a solução. Mas não tem problema, dá para solucionar essa equação, ela é relativamente simples de solucionar e tem solução analítica. E, então, eu dou uma tarefa 2 para vocês aí, que é essa. Resolver essa equação aí. Ela só está escrita de um jeito mais legal aqui, mas é isso aí mesmo. Então, qual a solução dessa equação? Deixa essa tarefa, não é uma tarefa, leiam sobre o assunto, porque é bom saber como é que ela é resolvida. Eu acredito que seja um dos exemplos nos livros de ED aí, e talvez até o Halliday tenha ela resolvida, deixa eu ver aqui. Ela está resolvida em detalhe. Não, ele só diz, a solução da equação é essa, que é o que eu vou fazer aqui também. Ou seja, não se preocupem em deduzir a solução dessa equação, porque não vai ser isso que vai mudar o nosso mundo aqui. O nosso mundo muda, primeiro, em saber que existe uma solução analítica para essa equação, ou seja, tem uma função que resolve essa equação,
E segundo, interpretar essa solução, porque essa solução é bem simples de interpretar. Tá? Ela parece complicada à primeira vista, mas não é. Tá? Essa aqui é a solução da equação. Tá? Ou seja, ela tem uma mistura, como eu disse, de uma exponencial com um cosseno. Tá? Ela também tem uma frequência angular aqui, mas essa frequência angular não é 1 sobre raiz de LC, como o circuito lá mostrava. Ela é um pouco diferente. Por isso que eu chamei de ômega linha. Tá? Então, o que é essa equação aqui? Ó? Vamos tentar pensar... Ela é um cosseno, tá? Então, isso aqui, ó, é a amplitude do cosseno, tá? Mas é um cosseno. Então, a solução é a mesma, ou seja, a carga no circuito oscila como um cosseno, tá? Só que a amplitude do cosseno, tá vendo ali, ó? Depende do tempo. Tem um número aqui que é 2L sobre R. Se vocês dividirem 2R sobre L, vai dar tempo em segundos, tá? Se usar o L e o R no SI, vai dar tempo. Então, a amplitude do cosseno depende do tempo. E vocês veem que à medida que o tempo passa, tudo aqui é positivo. O R é positivo, o 2 é positivo e o L é positivo. Então, à medida que o tempo passa, a amplitude está diminuindo de tamanho. Então, na verdade, é bem simples de interpretar ou imaginar isso. A amplitude desse cosseno está diminuindo. Então, é bem como um oscilador amortecido, ou seja, é exatamente um oscilador amortecido. Ou seja, se lá no oscilador bloco-mola eu tivesse atrito, ia aparecer um termo extra no oscilador que dependeria da velocidade, e quando eu resolvesse a equação, eu ia ter exatamente isso, um oscilador que diminui de amplitude. Dúvidas? Sem dúvidas. Então, isso aqui é amplitude, ou seja, dependendo do tamanho da indutância e da resistência, dizem que a resistência está no positivo aqui, me diz o quão rápido a amplitude cai. Tá? E, na verdade, 2L sobre R é o que a gente chama de tempo característico do circuito, que é o tempo em que leva para o circuito, né, se o T é igual a 2L sobre R, né, isso aqui dá 1. Né? Então a amplitude fica Q sobre E. E, quanto que é E aí? Esse E aqui, quanto que é? Diz aí. 2,2, espera só. 2,7, né? Isso. Daí se tu inverter 2,7, 1 sobre, dá quanto? Ou E na menos 1. Se tem a calculadora, tu pode botar E na menos 1 aí. Quanto que dá E na menos 1? Calcula aí para mim. Zero 0,36. Isso aí. Ou seja, é mais ou menos 1/3. Então, esse tempo 2L sobre R, que é um tempo em segundos, que a gente chama de tempo característico do circuito, ele me diz quanto tempo leva para a amplitude cair para 1/3. Ou seja, para eu perder 2/3 aí da amplitude. Tá? Então, ele me dá uma ideia de quão rápido cai, porque em física é mais ou menos esses 2/3, por isso que o E é um número usado aí, porque ele me dá mais ou menos quanto tempo leva para cair para 1/3. 1 sobre E é 1/3, mais ou menos. Tá? Um pouco mais do que 1/3, mas é isso. Então, e se a gente for lá atrás de quanto que é a frequência angular, nós vamos ver que ela é um pouquinho diferente também. Ó. A frequência angular vai ser raiz quadrada de ômega ao quadrado, esse ômega aqui é 1 sobre raiz de LC, mas menos um fator que é aquele lá, ó. Pode ver que é o R sobre 2L ali, ó. O inverso do tempo característico está aqui, ó.
Também está ali, porque R sobre 2L é inverso de tempo, a unidade como tem que ser, radiano por segundo. Tá? Então, o R sobre 2L também aparece aqui. Então, se a resistência é zero, ou muito pequena, né, a gente sempre tem que comparar esses fatores aqui. O ômega ao quadrado com o tempo característico na menos 2 aí. Se o R é pequeno, né, a frequência vai ser basicamente a frequência angular do circuito LC e a amplitude vai cair devagar. Inclusive, vocês fazem... vocês têm eletrônica experimental, não? Se eu não me engano, tem. Vocês já fizeram esse experimento, circuito RLC? Não, eu não fiz essa disciplina ainda. Alguém fez? Alguém fez, hein? Também não fiz. Mas lá vocês vão fazer o circuito, porque é fácil de construir esse circuito, né? E aí dá para observar essa imagem aí, de ver a carga variando com o tempo. E dúvidas? Sem dúvidas. Se vocês não têm dúvidas, então eu vou deixar mais uma tarefa, mas essa é para a gente começar agora.